Quer ser um bom roteirista? Nesse vídeo quero compartilhar com vocês algumas habilidades essenciais para todo bom roteirista. Vem comigo! Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sou Filmes, canal que ajuda você a fazer cinema, ainda em adaptação de espaço novo, mas a gente está aqui para gravar e gerar conteúdo para ajudar você, e essa é a nossa missão, e nós vamos manter aqui, mesmo que a gente ainda não tenha um cenário adequado. Vamos lá, quais são as habilidades mais importantes para você se tornar um bom roteirista? Anota aí, papel e caneta na mão. Primeiro, a habilidade de escrita. Não tem como ser um bom roteirista sem ser uma pessoa com habilidade de escrita, sem ser uma pessoa que saiba escrever histórias, que entenda, que desenvolva minimamente com qualidade um bom português. Você precisa gostar de escrever. Confesso para vocês que na minha fase de adolescência, aquele período escolar ali, português e redação eram uma das minhas matérias favoritas. Me encho de orgulho, sim, quando lembro que hoje como roteirista e olhando lá atrás os indícios de que eu adorava a redação, os indícios de que as redações eram as minhas notas mais altas, quando a gente estava naquela fase ali de vestibular, de prestar provas de vestibular e tudo mais para entrar na universidade, geralmente a redação eram as minhas notas mais altas. Então hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu já me identificava com a escrita desde a minha adolescência e o quanto aquela identificação me gerou hoje essa oportunidade de ser roteirista. Então sim, você precisa de habilidade de escrita para contar boas histórias. Segunda habilidade que você precisa, conhecimento técnico. Eu recebo muitas perguntas lá no nosso Instagram, né? A gente abre caixinha de pergunta toda semana. E toda semana eu recebo muitas perguntas que são perguntas que a gente entende pelo tom da pergunta. São pessoas que querem escrever, que gostam de escrever e que têm pouco conhecimento técnico da escrita de roteiro. Eu sempre falo que existem dois tipos de respostas que a gente pode dar para vocês, tá? Até mesmo aqui, quando as perguntas surgem aqui no YouTube. Algumas perguntas que são feitas nas caixinhas de perguntas, algumas perguntas que vocês deixam aqui aqui no nosso vídeo, são perguntas que a gente precisa de um conteúdo macro para responder. Não é algo que eu vá responder com 2 frases, sabe? Não é algo que eu consiga responder num stories de 1 minuto no Instagram ou algo que eu consiga responder em 2 ou 3 frases numa caixa de mensagens aqui no YouTube. São conteúdos que, para vocês entenderem, a gente precisa de uma visão macro. Você precisa ter uma visão macro da construção técnica de um roteiro em todos os aspectos para entender de fato aquela necessidade que você está sentindo. E isso acontece justamente pela falta de habilidade. Provavelmente não, com certeza são roteiristas iniciantes, né? A gente sabe, eu sei que esse canal foi desenvolvido especialmente para roteiristas iniciantes, por isso a gente tem uma linguagem muito simples, por isso a gente tenta simplificar tudo para que vocês consigam agregar conhecimento a vocês. Mas quando a gente vai afunilando, quando a gente vai aperfeiçoando, as nossas dúvidas vão ficando mais densas, e essas dúvidas mais densas, para serem respondidas, precisam de uma compreensão macro do todo do desenvolvimento de um roteiro. Então, uma das habilidades que você precisa ter para desenvolver um bom roteiro é exatamente o conhecimento técnico. Você entender da formatação do roteiro, da estrutura em 3 atos, entender de gênero, entender de estilo, entender de escrita, entender de desenvolvimento de personagens. Tudo isso faz parte do macro para que você se aperfeiçoe no micro, tá? Então são habilidades essenciais. Mais uma habilidade que não pode faltar no seu currículo: criatividade e inovação.
Originalidade e imaginação. Gente, não limite a sua imaginação. Não fique se perguntando quando se trata de criatividade, ok? Existe a questão técnica do roteiro e existe a questão criativa do roteiro. No que se trata da questão criativa, não se limite. Não se coloque dentro de uma caixinha, não fique se perguntando se pode ou se não pode. Se você está mexendo com criatividade, deixa a criatividade fluir e lá na frente, quando você tiver colhido muito material criativo, você vai começar a polir e fazer seleção daquilo que você trabalhou. Então, mais uma habilidade, criatividade e inovação. Outra habilidade, gente, pesquisa, tá? Pesquisa, precisamos pesquisar, precisamos fazer pesquisas profundas, principalmente quando estamos trabalhando em algo muito específico, né? A gente precisa fazer pesquisas culturais. Se a gente está trabalhando, por exemplo, o nosso roteiro tem alguma coisa a ver com um fato histórico. Então nós precisamos nos aprofundar na pesquisa no contexto social da época, no contexto cultural da época, no contexto artístico da época, no contexto geográfico da época, no contexto político da época. Precisamos nos aperfeiçoar e buscar e pesquisar profundamente toda o conjunto cultural da época. Então, a habilidade de fazer pesquisa não sai tudo da sua cabeça. Você precisa pesquisar a verdade e a história daquela época para desenvolver um bom roteiro. Mais uma, gente, exposição e experiência. Você precisa assistir muitos filmes com o olhar de roteirista, e também precisa ler muitos roteiros. Eu já compartilhei com vocês, vou até deixar o link aqui, ó, de vídeos, inclusive, até adianto, se eu não me engano, a Frapa, se você entrar no site da Frapa, vou deixar aqui embaixo, ó, o site da Frapa, eles estão disponibilizando todos os roteiros que já passaram pelo Festival Frapa, né, pelo concurso de roteiros do Frapa, eles estão disponibilizando online para você poder olhar os roteiros. Olha só, você tem aí a oportunidade de estudar roteiros com roteiros que já participaram de festival. O link, o site está aqui embaixo para você ter essa oportunidade. A habilidade de escrita, conhecimento técnico, criatividade e inovação, a habilidade de pesquisa, exposição e experiência. Você precisa praticar, você precisa começar a escrever. Um bom roteirista nasce trabalhando, nasce escrevendo. Você pode fazer os melhores cursos de roteiros da vida, do Brasil, você pode fazer os melhores cursos de roteiro da internet, você pode fazer o nosso curso de roteiro e outros cursos de roteiro espalhados pelo mundo em diversas línguas. Se você não começar a escrever de fato, você não vai aperfeiçoar suas habilidades de escrita. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e se você quer conhecer um pouquinho do nosso curso de roteiro, acesse o link aqui embaixo e venha estudar com a gente. Vai ser um prazer conhecer o seu projeto. Um beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.